o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Dependendo do horário que vocês assistam esse vídeo, a gente deseja a todos vocês tudo de bom, tudo de bênçãos que Jesus possa conceder na vida de vocês, ok? Para a noite de hoje, como proposta, como já foi bem exemplificado para todos nós, a gente recebeu a proposta de falarmos do item 10 do Evangelho, do capítulo 21, cujo título é Os Falsos Profetas da Erraticidade. Então nós vamos falar na noite de hoje, tarde e noite de hoje, as reflexões sobre essa proposta aqui, ok? Para iniciarmos a nossa ambientação, a gente vai ler uma paginazinha que vai servir de preparo para a nossa prece. Do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Pereira Franco, mensagem de Joana de Ângeles, e diz assim: confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus sempre vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado um momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Vamos orar. Bom e amado Mestre Jesus, glória te damos pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor. Que tuas bênçãos de luz, de paz e de amor possam envolver todos os corações que estão aqui conectados conosco, Senhor, iluminando-os, possibilitando-nos um novo aprendizado que humildemente trazemos aqui, inspirados em teu Evangelho magnânimo. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, a nossa proposta de hoje é falarmos justamente sobre o Evangelho, em especial um título muito próprio para os tempos recentes, que vai falar sobre a relação dos falsos profetas. E aqui mais especialmente falando da parte da erraticidade, que a gente sabe que a erraticidade são os espíritos que estão nesse momento de transição de uma encarnação para outra. Allan Kardec vai caracterizar, denominar esse período de erraticidade. E ele vai falar desses falsos profetas que vêm de lá, esses falsos profetas que se apresentam. Está dentro do capítulo 21, que vai falar dos falsos profetas, e ele vai falar por várias dimensões. Vamos falar dos espíritos que se apresentam encarnados, que se visam mostrar como profetas, como vozes do Cristo, como a nova vinda do Cristo, mas que a gente pode fazer a perfeita distinção, tendo uma análise de um crivo bem racional, sem sermos passionais, a gente consegue descobrir tudo isso. Hoje a gente vai focar justamente nessa narrativa. E a gente vai fazer a leitura do item, que não é muito extenso, para que a gente possa ir dialogando e entendendo quais são os apontamentos que Kardec vai trazer aqui nessa mensagem, que é uma mensagem vinda do Espírito Erasto, que acaba assinando essa mensagem. Ok? O título, como a gente já falou, a gente repete, Os Falsos Profetas da Erraticidade, é o item 10, tá? Do capítulo 21. Se você quiser, pega seu evangelho aí e acompanha com a gente. E começa falando assim, ó: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Daí se, como a gente falou, da fala se localizar na erraticidade, porque quando o espírito está numa transição, ele está falando dos espíritos que se apresentam como verdadeiros profetas, como verdadeiros magnânimos. Isso aqui é pontualmente muito significativo, principalmente para aqueles que exercitam a mediunidade no templo espírita. A mediunidade, a gente sabe que ela não é exclusiva do espiritismo. A mediunidade é uma característica do ser humano, que o ser humano está em qualquer religião, em qualquer lugar, em qualquer templo. Só que cada religião trabalha de um jeito com essa relação. O espiritismo é o que trabalha de uma forma mais organizada e prática dentro desse sistema de comunicabilidade.
E aqui ele vai focar justamente que vão ter espíritos que vão se apresentar como verdadeiros profetas, como verdadeiras manifestações do Evangelho de Jesus, mas que a gente vai precisar ter um senso mais acurado, porque muitas das vezes pode estar associado a características não louváveis, a características não cristãs. Aos também, continua Erasto falando, em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhes de traves seus sistemas obscuros, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então aqui ele está apresentando já uma característica muito clara, né? Que às vezes os espíritos se apresentam para os médiuns, e médiuns estes imprevidentes, incautos, orgulhosos, vão aceitar essa mensagem, esse espírito, como sendo um espírito de luz, e vai começar a verbalizar, a vocalizar as mensagens desse espírito, que muitas das vezes estará trazendo sistemas obscuros e equívocos para a realidade humana. Muitos desses médiuns, eles são louvados, e que são endeusados, né, por muitos, né? Muitos de nós, principalmente nós espíritas, às vezes nos apaixonamos por histórias, por narrativas que falam muito mais a nossa vontade do que realmente a nossa razão. Às vezes a gente queria que a realidade fosse interpretada. Quem não já leu livros e romances que dão umas permissividades às viciações humanas? Falam das permissividades quanto à bebida, quanto ao sexo um pouco mais livre, quanto a interpretações equivocadas do modo de viver humano, tolerando inúmeros comportamentos que são tidos como danosos para o ser humano, que exigem do ser humano disciplina, e a lassidão, a forma de viver mais abandonada, de forma desregrada. Alguns espíritas vêm dando aval a esses métodos. E acaba sendo muito aceito pela mídia, muito aceito pela população, porque ele está vocalizando algo que está latente no coração, e às vezes a gente quer ouvir aquilo. E quando a gente ouve, porque esses espíritos são ardilosos, inteligentes, buscam fazer proselitismo, ou seja, fazer seguidores, e aí quando eles se estruturam, se armam desses equipamentos, eles conseguem perverter a humanidade, levando a serem muito menos buscadores do progresso, muito mais permissivo com seus devaneios, com as suas limitações que precisariam ser trabalhadas. Uma coisa a gente deve ficar claro para todos nós, né? Todo o processo de burilamento, de transformação, ele é exigente, ele cobra de nós um esforço. É como a gente gosta de comparar como alguém que é sedentário e precisa passar a fazer exercício. O processo de início de fazer o procedimento de exercício, de transformação, é um processo exigente, às vezes é doloroso, às vezes é desgastante, desmotivador, mas é um processo que a gente acredita. Por isso que a base essencial de toda a crença é a fé, porque o movimento de acreditar naquilo e ter como verdade é o que vai ser o real motivador para estarmos fazendo aquelas atividades, que não, muito dificilmente, encontrarão em si, principalmente no seu estágio embrionário, no seu estágio inicial, a grande satisfação. Louvamos muito falar que a gente deve fazer o bem pelo bem, mas espíritos em processo de evolução como nós, a gente não faz o bem puramente por bem. A gente faz o bem porque é correto, e dentro dessa corretude, às vezes a gente fica carente de um agradecimento, às vezes a gente fica carente de receber um retorno positivo da vida, que as dores diminuam, que as coisas melhorem, mas às vezes não é necessariamente isso ocorre. Então a gente faz meio que num jogo de interesse. Mas o importante é a gente entender que esse jogo de interesse ele precisa ser salutar. Até mesmo esses interesses têm que ser ligados às bem-aventuranças, ligados aos bons valores, né? Eu posso fazer uma caridade, estender a mão e fazer a doação de quentinhas, eu posso ir lá auxiliar no manicômio, eu posso auxiliar no hospital, na intenção de que fazer aquilo está promovendo o bem para outrem. Aquilo vai me promover espiritualmente. Então percebam que existem alguns interesses
por trás das nossas ações. Mas interessante que esses interesses eles sejam altruístas, eles sejam decantados. Quando, por exemplo, a gente faz as mesmas ações, eu vou lá dar quentinha, eu vou ao hospital, eu vou ao manicômio auxiliar as pessoas lá nos espaços que carecem de ação voluntária, e eu faço essas ações, intentando receber elogios, intentando ocupar papéis de liderança, de destaque, minha imagem seja visualizada, isso não são interesses salutares, porque isso está ligado muito mais à manifestação do nosso ego, da nossa satisfação. E a gente já sabe que o Livro dos Espíritos aponta que a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Até como Emmanuel, no próprio Evangelho, vai falar numa página chamada O Egoísmo, ele vai enaltecer muito bem as características das pessoas que se elevam por esse sentimento menos feliz. Nesse processo, quando a gente ainda tem essas ânsias personalistas ligadas ao orgulho e ao egoísmo, as nossas interpretações de verdades, elas vão tomar como um filtro todo esse nosso sentimento. Então o médium que é incauto, aquele que é intermediário, aquele que consegue receber a insuflação espiritual, acaba sintonizando com esses espíritos que não têm boas intenções, que não são realmente espíritos de ações cristãs. E acabam verbalizando, através de produções literárias, livros que falam muito mais aos sabores internos do que a verdadeira ressignificação moral que Jesus promana no seu Evangelho. E ele vai começar a narrar aqui mais à frente, detalhando como que a gente pode exercitar essa observação e quais são as falhas que o próprio médium comete. E aqui a gente vai lhe fazer um destaque também muito interessante, né? Todos nós, como Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns, somos médiuns em dado percentual. Existe o que a gente habitua a chamar de médiuns ostensivos. Quem são os médiuns ostensivos? São aqueles que vêm, que manifestam, que têm o processo do envolvimento espiritual da psicografia, da psicofonia, da visualização, da audiência. São esses que a gente está acostumado. Mas todos nós interagimos com o mundo espiritual. E quando a gente fala desses falsos profetas, nós também estamos falando de nós no dia a dia. Porque aqui a gente pode fazer uma redundância nas insuflações que chegam às nossas ideias. Quando a gente alimenta ideias mirabolantes, ideias excêntricas, ideias descabidas da realidade, ou que vão muito mais ser convenientes para a gente do que propor transformações, ressignificação, um burilamento das nossas ações diárias. Quando a gente dá ouvido a essas ideias equivocadas, a gente está dando atenção a esses falsos profetas da erraticidade, que são os espíritos menos felizes. Vamos continuar aqui com Erasto, olha só. Ele continua assim, ó, são eles que espalham fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar a mais formal, desmentindo as suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tal grosseiro embuste. Então aqui Kardec ele já coloca, Erasto, na mão de Kardec, consegue, na mão traduzida de Kardec, né escrita aqui em um Evangelho, ele coloca muito bem falando que esses sistemas que esses espíritos equivocados manifestam, eles vão estimular a separações, aos antagonismos. São ideias que alimentam antagonismo, adversidade, dissensões dentro do espaço. Se são ideias que preconizam dissensão, afastamento, descompromisso, belicosidade no espaço religioso, no templo, isso não são ideias cristãs. Se ele impele você a confrontar, não há sentido nisso. Essa ideia é equivocada, porque quando a gente acha que é correto, que na verdade, no fundo, nós queremos aquela belicosidade, nós queremos aquele enfrentamento para que a gente possa ressignificar o nosso papel ali. Onde, na verdade, a gente deve ressignificar não o nosso papel. A gente deve ressignificar a nossa essência espiritual. É interessante que, muitas das vezes, quando a gente lidar com pessoas difíceis no templo espírita, a postura sublime é nós temos a paciência ativa. O que é uma paciência ativa? É ser paciente com a limitação do outro,
Contudo, ser ativo em estar sempre firme nas nossas decisões que estão enaltecendo caráter de firmeza, de paz, de dignidade, não entrarmos em belicosidade, formarmos grupos rivais, criarmos picuinhas, disse-me-disse, conversas, que são situações que criam uma psicosfera equivocada, muito danosa para o meio espacial. E quando nós somos agentes desse mal, aí o nosso peso acaba se multiplicando ainda mais. Mas vamos seguir aqui, ó. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Agora ele está dando, além dele falar que os sistemas, quando apresentam antagonismo, adversidade, dissensões, eles já provam que esse espírito é equivocado. Existem outros modos da gente perceber a influência desses espíritos. Espíritos de categoria em que eles dizem achar-se tem de ser não só muito bom, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vejos que restará. Então aqui ele está colocando um ponto muito claro, muito importante. Quando a gente receber uma mensagem, uma intuição, a gente precisa passar pelo crivo da razão, a gente precisa racionar. Será que essa ideia, será que essa proposta é realmente uma ideia muito positiva, muito boa? Será que o que ele está falando está de acordo realmente com os evangelhos, com os postulados de Jesus Cristo? Será que de fato isso ele vai estar iluminando as mentes dos nossos trabalhos aqui na casa? Por isso que é importante, e a gente quando a gente estava exercitando a mediunidade numa casa espírita muito querida nossa, nós tínhamos um trabalho, um perfil de trabalho nas reuniões de psicografia muito interessante, que a gente reservava uma quarta-feira no mês para a gente fazer a leitura e análise das psicografias. Porque simplesmente receber a psicografia e colocá-los como verdade e divulgarmos aquilo, multiplicarmos, é algo extremamente delicado. Muito delicado, né? Então, o importante é passarmos por esse crivo, né? Ao final de cada reunião, se vocês tiverem essa margem de tempo, façam a leitura. Não é bom a gente começar a fazermos comentários após as reuniões, né, de exercícios de psicografia e psicografonia, até mesmo porque tem uma psicosfera voltada para esse trabalho e às vezes algumas mensagens podem criar umas certas, alguns embates, umas pequenas divergências que são até certo ponto naturais e isso pode alterar os ânimos das pessoas. Então é interessante a gente, após termos a psicofonia, a psicografia, alguns comentários superficiais, comentários mais gerais do que sentiu, como se envolveu, e reservarmos uma reunião para que faça o exercício da leitura, né? Pega os livros, cada um lê as suas mensagens que teve ao longo do mês, analisa, tenta confrontar com textos evangélicos, é interessante, leva para uma visão mais plural, aí vai ter um grupo observando aquele trabalho, e aí a gente dá lá o nosso selinho, ó, essa mensagem é boa, ó, ela converge com o Evangelho de Jesus, ela fala de amor, fala de caridade, ela fala desses aspectos. Então, beleza, tá ok. Agora, ó, eu percebo que essa mensagem ela está um tanto divergindo do Evangelho no seguinte ponto aqui, ó, capítulo tal do Evangelho, a gente percebe que os Espíritos estão nos falando que a gente deve ter tal postura, e que ele está falando para ter uma postura ao contrário. Será que isso realmente é bom? Esse filtro, esse exercício que a gente faz no templo é muito importante para que a gente possa fazer uma análise, para que a gente possa estar observando. E quando a gente faz esse processo, serve para ambos, porque a psicografia é uma relação dupla, né? É uma relação, o espírito ele se apropria do médium naquele momento do transe e exercita. Isso quando a gente está falando da manifestação mecânica. E ainda tem a intuitiva, em que o médium ele tem uma participação muito maior, porque passa pelo seu crivo racional, seu crivo de ideia, de sensibilidade, de emoção, até externalizar ali com as palavras do médium, intuído pelo espírito. Nesse quadro, o médium precisa ficar extremamente vigilante, porque às vezes o dia e as propostas estão ligadas às suas emoções, ele pode não receber, pode deturpar a mensagem.
E isso é importante para o médium entender num processo de disciplinagem, de transformação, né? de disciplinar o médium, de fazer com que ele possa ficar mais atento às suas qualidades, onde ele está pecando. E aqui é muito importante a gente ter bastante caridade, bastante amor com relação aos nossos amigos e irmãos nesse momento de avaliação, né? Muitas das vezes as pessoas podem se exaltar na divergência, mas a gente deve sempre lembrar isso, né? O espírito humano, ele deve buscar todo instante, em todas as manifestações da sua vida, o exercício do amor cristão. Então a gente pensa assim, poxa, fulano está lendo uma mensagem que está apresentando para mim que parece ser muito equivocada. Se eu estivesse lendo, como gostaria que fulano pontuasse isso para mim, com bastante carinho, com doçura, com jeito, bastante jeito, mas mostrando ali com bastante carinho. É importante a gente estar bastante vigilante com relação a isso. Ok? E ele continua assim, ó. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Ó, quando o espírito diz que a gente, para vencer determinadas práticas, a gente deve fazer certas ritualísticas, que a gente deve vestir tal cor, que a gente deve fazer tal isso, que a gente deve ingerir isso e que a gente deve fazer tal procedimento em tal lugar específico para que isso aconteça, que eu devo... Tudo isso, gente, se a gente passar pelo crivo da razão, a gente vai ver que não é de um espírito superior. Pensem conosco, um espírito superior, ele prioriza a transformação moral. A gente pode fazer em qualquer lugar. É claro que aqui, se a gente está caminhando por locais que são equivocados, suscetibilizam da gente as mais baixas vibrações nossas, o espírito ele nunca vai falar para você, saia desse lugar. O espírito superior ele vai falar que lugares como esses vão fazer você ter tal situação, porque esses ambientes predominam tal vibração, essas vibrações estão em sintonia com esse sentimento. Se você queres melhorar, o que tu achas de mudar esse lugar? Ou ele vai falar assim, o que queres para tu? Isso ou isso? Cabe a tu decidir. Ele vai sempre dar para a gente a importância do livre-arbítrio e a gente vai colocarmos sempre nós no centro da decisão. Jesus, que é Jesus, sabia que Judas iria trair. E ele falou para Judas, o que tem de fazer, faze logo. Não impediu, deixou Judas decidir. Sabia que Pedro ia trair, falou, Pedro, você vai me trair, mas não abandonou, não negou. E manifestou um amor por Pedro até o último minuto. Então a gente vê que a postura nossa no dia a dia ela pode ser ressignificada. Ele continua assim, Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatia. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminui progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo, achando, fala a seguir em diferentes pontos, a fim de que por todas partes a luz esteja ao lado das trevas. Aqui tem um ponto interessante, Kardec está colocando a pluralidade das verdades. Se aquele espírito está falando algo para a gente, chegou para a gente no intermédio, se a gente recebe uma informação de alguém, essa informação Deus nunca coloca exclusiva. Eu sou o único que estarei falando essa verdade para ti.
Exclusividade não é atributo de Deus. Deus é plural, Deus coloca em diferentes partes. A gente vê as obras de Kardec, Irmãs Fox nos Estados Unidos, Medo Girante na França, uma hecatombe de transformações, diversos pontos pululando. Se a gente pegar os almanaques do passado, a gente vai ver que manifestações espíritas acontecendo pelo mundo todo. Diferentes lugares, aparições de espíritos, manifestações, batidas. Isso não acontece em um lugar só, acontece em diferentes lugares do mundo. E é essa consonância que forma uma verdade mais universalizada. Você cruza as informações, filtrando pelo crivo da razão, elas se mostram verdadeiras. Agora, quando se apresenta como única verdade, isso é algo temerário para a gente. A gente precisa estar atento a isso. Ele continua. Repelir sem condescência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens francos e crédulos, prodigalizando-lhes exageros louvores a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São, geralmente, espíritos sequiosos de poder e que déspotas, públicos ou nos lares, quando vivos ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfia das comunicações que trazem um caráter de misticismo, singularidade ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes, que é o que a gente falou agora. Quando o espírito busca falar que você precisa vestir tal roupa, que fazer tal ritual, que deve tal lugar, que deve fazer isso é um misticismo que não pertence ao espiritismo. Talvez para as outras crenças, em outros ambientes, possa ressoar para eles de forma significativa. Para nós, espíritas, não tem relação. Não tem misticismo que no passe saculeja as mãos, planta bananeira, joga capoeira, que você vai afastar todo mundo. Não existe isso. Passa em posição de mãos. Mente e coração alinhados com Cristo. Sintonia com a espiritualidade superior. Aconselhamento para os irmãos é sempre atribuir a eles informação e dando a eles as escolhas. Nunca querer converter, seguir. Nós não somos exclusivos donos da verdade. Essa verdade é plural. Se o que eu estou falando não está consonando com divergentes informações, a gente precisa observar com mais atenção. A gente precisa pensar com maior calma. E aí continua. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos, os que dispõem de médios também sérios, não os tais quais a exclusão dos outros. Então, aqui, a gente encerra a leitura por aqui, até mesmo para a gente poder raciocinar justamente sobre isso. O ponto fundamental é utilizarmos o crivo da razão na construção desse saber, porque é uma marca da doutrina espírita. Se é exclusivista, se dissemina dissensão, se dissemina misticismo, manifestações das mais exageradas, não são bons conselhos, não faz parte. A gente precisa ressignificar essas mensagens e buscar mensagens mais edificantes, que são mais plurais, que preconizam a união, a fraternidade e a transformação moral. Então a gente agradece, a gente pede a Jesus que abençoe a todos os irmãos aqui presentes, agradecendo mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos com vocês. Vamos orar? Querido Jesus, te agradecemos a oportunidade, pedimos as bênçãos do magnânimo Senhor, que recaiam sobre o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta como um todo, abençoando essa humanidade que possa despertar-se finalmente para o lado bom, que é o lado cristão, que é o lado do amor, que é o lado do bem, que é o lado da justiça e do amor, que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que Tu estás conosco sempre. Que assim seja. Muito obrigado, irmãos. Forte abraço a todos e até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!